Olá, pessoal. Nós vamos para a nossa segunda aula, então, de Biologia 3, tá? Este vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o tema, vai ser classificação de seres vivos, tá? Eu vou falar um pouco sobre esse tema, mas eu já enviei, né, anteriormente um texto que está no Google Sala de Aula, tem alguns exercícios também. Eu acho importante frisar para vocês que é importante ler o texto, fazer os exercícios e assistir a aula também. Na verdade, tudo isso vai ser muito complementar, tá? Então, a leitura do texto é importante, porque também o vídeo ele vai ser um pouco mais resumido, ou ele também vai tocar em determinados pontos que não estão no texto, então é importante que vocês vejam as aulas, que vocês leiam os textos que eu estou enviando, tá? E também resolvam os exercícios, ok? Na última aula, então, a gente falou sobre um pouco sobre do que a biologia trata, né? Foi uma introdução à biologia. Então, a biologia ela estuda a origem, as características dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente. Tá? E para um organismo ele ser classificado, ser conceituado como ser vivo, ele necessita de ter algumas características. Tá? Essas características são as características principais que classificam um organismo como ser vivo. Ele precisa de ser formado por célula, pode ser unicelular ou pluricelular. Ele precisa de ter uma determinada composição química, que na última aula a gente já falou do Chomps, para poder gravar melhor, né? Então a composição dele tem carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo. Ele também precisa de ter processos de nutrição, metabolismo, uma capacidade de responder aos estímulos, ser capaz de se reproduzir, também de hereditariedade, de passar características genéticas para os seus descendentes. Ele apresenta um ciclo vital e ele também apresenta a questão da evolução. Hoje nós vamos falar sobre a questão da classificação dos seres vivos, ou também denominada taxonomia. Tá? Existe uma biodiversidade, uma variedade de seres vivos no planeta, e a parte da biologia que estuda essa biodiversidade é chamada de sistemática. Como exemplo de biodiversidade que eu coloquei uma foto, para exemplificar um pouco a floresta amazônica, né? Que hoje nos noticiários, né, nós temos visto quanto ela tem sido destruída pelos incêndios, né? E não só pelos incêndios, né? Não só pelas queimadas, mas também pela derrubada das árvores, enfim. Só para a gente ter um pouco, uma pequena noção, né, dessa biodiversidade, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo. 60% da floresta está presente em território brasileiro. Então, se a floresta amazônica acabar, a culpa é nossa. E para vocês terem um pouco da noção da quantidade de seres vivos, né, da diversidade de seres vivos que existem na Amazônia, existem cerca de 40 mil espécies de vegetais, 427 tipos de espécies de mamífero, 1.294 espécies de aves, 378 espécies de répteis, 427 espécies de anfíbios, aproximadamente 3.000 espécies de peixes, cerca de 128.840 espécies de invertebrados. Isto é o que a ciência conseguiu catalogar, classificar até hoje. Existem, provavelmente, muitos outros seres que talvez a ciência, né, a biologia não conheça. Mas só de conhecimento dentro do bioma da floresta amazônica, em território brasileiro, essa quantidade, essa diversidade de espécies que existem. Então, quando eu disse espécie, né, qual que é o conceito, qual é o significado de espécie? Espécie, né, é um conjunto de indivíduos semelhantes, ou seja, eles apresentam características semelhantes, né,
seja morfologicamente, fisiologicamente, ou hábito de vida, né? E podem se reproduzir em condições naturais, ou seja, a gente não está considerando aí uma reprodução artificial, por exemplo, em laboratório. E a partir dessa reprodução, ele gera descendentes férteis. Assim, um grupo de seres vivos que pertencem a uma mesma espécie, eles vão pertencer a uma mesma espécie, vão ser classificados como da mesma espécie apenas se ele pudesse perpetuar por meio da reprodução. Então, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie são seres semelhantes que se reproduzem em condições naturais e, a partir dessa reprodução, geram descendentes férteis. Para poder organizar ou ter uma melhor comunicação científica, né, dentro do mundo científico, em relação aos seres vivos, é utilizado um sistema de nomenclatura binominal, que ele foi proposto pelo sueco, botânico sueco Linneu, chamado Linneu, no século XVIII, tá? E é para poder facilitar essa identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Tá? Esse sistema de nomenclatura ele segue algumas regras. Então, o nome científico da espécie ele é composto por duas partes, que é o gênero e o epíteto específico. O gênero ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Tá? O nome científico é escrito em latim, porque o latim é uma língua que não é mais utilizada, então ela não vai sofrer variações, né? O nome tem que ser escrito em itálico, negrito ou sublinhado, tá? Então, como exemplo aqui eu coloquei Homo sapiens, que é o ser humano, então o Homo é escrito em letra maiúscula, ele é o gênero, e o sapiens é o epíteto específico. Né? Outro exemplo que eu coloquei aqui é o canis familiaris, né, que é o cão doméstico. Então, gênero canis e a outra parte é o epíteto científico, que é familiar. Então, o nome da espécie é essa junção dessas duas partes. O nome da espécie do ser humano é Homo sapiens. O nome da espécie do cão doméstico é Canis familiaris. Uma outra categorização, né, uma categorização que é utilizada na classificação das espécies, né, seria um critério, vamos dizer assim, evolutivo. Né? O Linneu, no século XVIII, ele empregou uns critérios que é da semelhança ou a diferença morfológica, anatômica, fisiológica dos seres vivos, para agrupar eles ali em grupos, né? Atualmente, essa classificação ela é mais ligada à questão do parentesco evolutivo, tá? Então, os seres vivos, eles podem ser agrupados em categorias, né? E essas categorias, elas são ligadas a não só a semelhança, como também ao grau de evolução, o parentesco que tem esses seres vivos. Então, a categoria mais básica, mais próxima, né, de um ser vivo para o outro, seria espécie, então seres que possuem a mesma espécie, então eles, como eu já disse, são indivíduos que possuem, conjunto de indivíduos que possuem semelhanças, mas eles também podem se reproduzir em condições naturais e a partir dessa reprodução vão nascer descendentes férteis. Né? Então, as categorias são a espécie, né? O gênero ele representa espécies que apresentam ali um parentesco evolutivo mais próximo. Quando esses gêneros, os gêneros que apresentam semelhanças ou um grau de evolução próximo, são agrupados em famílias, as famílias em ordens, as ordens em classes, as classes em filo ou divisão,
e os filos a divisão em reinos, né? Então, reino é essa categoria mais abrangente da classificação, da taxonomia dos seres vivos. Os seres vivos existem, né, enfim, essa classificação em relação aos reinos, existem alguns outros tipos de classificação, mas a classificação que tem sido mais utilizada atualmente é a categorização dos reinos em 5 reinos, tá? Reino animal, reino vegetal, monera, protista e o fúngico. Nós vamos tratar aqui de cada reino de uma maneira um pouco mais geral, e nas outras aulas nós vamos entrar de uma maneira um pouco mais específica em cada reino, tá? Então, o reino monera, ele é composto por seres unicelulares, procariontes, ou seja, os seres procariontes, eles apresentam uma organização celular mais simples. Então, não existe o material genético, né, quando a gente fala organização celular mais simples, é que o material genético ele não está envolto por uma membrana específica na célula. Tá? O material genético da célula está dissolvido, ele está disperso no citoplasma. O reino monera, ele compreende, então, seres unicelulares, procariontes, e podem ter seres heterótrofos, como as bactérias, e os autótrofos, como as algas azuis. Então, aqui como exemplo, eu coloquei a Mycobacterium leprae, que é a bactéria causadora da hanseníase. Então, todas as bactérias elas estão presentes no reino monera. Nós temos o reino protista, que engloba os seres unicelulares. Os seres podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Eles são seres eucariontes, ou seja, eles apresentam uma organização celular mais complexa. O material genético das células desses seres, dos seres eucariontes, ele está envolto por uma membrana, ele não está disperso no citoplasma, e ele possui também, as células também possuem algumas outras estruturas, tá? Então, é uma organização celular mais complexa. No reino protista, podem ter seres que são heterótrofos ou autótrofos. O exemplo são os protozoários, que são seres unicelulares ou cariontes, heterótrofos, e as algas, que podem ser uni- ou pluricelulares, e eucariontes e autótrofos. Em relação às algas, elas, durante um tempo, ou a gente poderia até assim, achar que as algas pertenciam ao reino vegetal, né? Mas elas não são classificadas no reino vegetal, porque apesar de ela ter algumas características, né, do reino vegetal, elas se diferenciam das plantas porque elas não possuem tecido. A definição de tecido, um pouco do conceito de tecido, é que o tecido é formado por células especializadas, células diferenciadas, né? Células que são especializadas, diferenciadas e possuem determinada função. Então, as algas, elas não possuem tecidos. Tá? Mesmo as algas pluricelulares, elas não possuem essas células diferenciadas, essas células especializadas que formariam os tecidos. Tá? Então, por isso que elas não estão no reino vegetal e sim no reino protista. O reino fungi, que corresponde aos fungos, tá? O cogumelo, o mofo, o bolor, né? Todos os seres do reino fungi são eucariontes, possuem nutrição heterotrófica e podem ser uni- ou pluricelulares. Em relação ao reino fungi, por exemplo, vamos dizer o cogumelo, que às vezes a gente também pode achar que o cogumelo está no reino vegetal, reino das plantas, mas eles se diferenciam fundamentalmente por ele não apresentar clorofila ou qualquer outro pigmento que possa fazer com que eles produzam seu próprio alimento, né? Então, eles são seres heterótrofos. Tá? Aqui, como exemplo, eu coloquei o Rhizopus stolonifer, que é o bolor. Tá?
parte meio branquiçada, verde, aqui no mamão, então é o bolor. É um exemplo de um ser do reino fúngico. Nós temos o reino vegetal, que ele engloba os seres pluricelulares, ou seja, que possuem várias células. Todos os seres do reino vegetal são pluricelulares, todos são eucariontes e todos possuem um tecido, ou seja, um conjunto de células especializadas e todos são autótrofos. Eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá? E nós temos também o último reino, que é o reino animal, que envolve os seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Então, no reino animal nós temos os seres humanos, nós temos os peixes, nós temos os mamíferos e vários outros divisões, classes de animais que englobam o reino animal. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, a gente abordou alguns pontos, né? A taxonomia, que é o nome dado à classificação dos seres vivos, a sistemática, que é essa parte da biologia que estuda a biodiversidade, essa variedade dos seres vivos, né, no planeta, o conceito de espécie, que é um conjunto de seres vivos que são semelhantes e que apresentam, que se reproduzem, né, de maneira também natural, né, no ambiente natural, e a partir dessa reprodução eles dão origem a outros seres vivos férteis, tá? A categorização dos seres vivos e essa divisão dos seres vivos de uma maneira um pouco mais abrangente, que seria em reinos, né? Reino monero, reino protista, o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. Okay? Eu vou enviar mais exercícios, tá? Para poder ir fixando também, ajudando a fixar e ajudando a entender a matéria. Então, novamente, eu gostaria de reforçar a importância de não só vocês ficarem presos, vamos dizer assim, a questão dos vídeos, mas também a questão da leitura dos textos e também da resolução dos exercícios, ok? Certo? Então, pessoal, até a próxima aula.